Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar falando sobre triângulos, que é a matéria que a gente viu na última aula. Só que agora a gente vai ver algumas propriedades e alguns termos que englobam esses triângulos. Primeiro aí, a gente vai ver sobre triângulos congruentes. Dizemos que os dois triângulos são congruentes quando as medidas de seus lados e de seus ângulos são iguais. Então, coloquei aí o termo congruentes. Congruentes significa para a gente que tem as mesmas medidas, tanto de lado quanto de ângulo. Coloquei dois triângulos aí como exemplo, o ABC e o A'B'C'. Percebam que o lado AB tem só um tracinho. Ele é equivalente ao lado A'B'. O lado AC tem dois tracinhos. Ele é equivalente ao lado A'C'. E o lado BC tem três tracinhos. Ele é equivalente ao lado B'C'. A mesma coisa para os ângulos. 105, 46 e 29 graus. Percebam que a gente sabe que está certo, porque a soma desses ângulos dá 180 graus, que são a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então a gente pode afirmar, baseado nesses dois argumentos, que os triângulos ABC e A'B'C' são congruentes. Às vezes, a gente não tem essas 6 informações, que são os 3 lados e os 3 ângulos. Mas mesmo sem essas 6 situações, a gente pode afirmar com segurança que dois triângulos são congruentes. Então eu vou mostrar para vocês alguns casos que isso pode acontecer. O primeiro caso é o lado-lado-lado, chamado de LLL. Sempre que dois triângulos têm os três lados iguais, nesse caso 2, 3 e 3,61, a gente pode afirmar com certeza que os ângulos dos triângulos também são iguais. Então, sempre que um triângulo tem os três lados iguais, ele tem os três ângulos iguais a um outro triângulo. Caso de lado-lado-lado. Próximo, lado, ângulo, lado. Nessa parte, a ordem é muito importante. Percebam que o ângulo está no meio dos lados, ou seja, os lados formam esse ângulo. Nesse exemplo que eu coloquei aí, a gente tem o lado de 2 e o lado de 3 formando 90 graus. Tanto no triângulo da esquerda quanto no triângulo da direita. Quando isso acontecer, a gente pode assegurar, a gente pode afirmar que os triângulos são congruentes. O terceiro caso é o oposto. Agora a gente tem dois ângulos e um lado no meio. É muito importante que o lado esteja no meio dos ângulos. Então a gente tem aí um ângulo de 90 graus, um ângulo de 56,31 graus. Entre esses dois ângulos, a gente tem um lado medindo 2. Então, quando isso acontecer, a gente também pode assegurar que esses dois triângulos, o da esquerda e o da direita, são congruentes. Eles têm os três lados e os três ângulos iguais. Próximo, lado, ângulo e lado oposto. Então, nessa parte é importante também manter a ordem. O ângulo oposto é oposto ao lado que é igual. Então, aí a gente tem dois triângulos com lados 3 e ângulos 90 graus, 56,31 graus. Percebam que o lado que mede 3
está oposto ao ângulo que mede 56,31 graus. Sempre que isso acontecer, a gente pode assegurar que esses triângulos são congruentes também. Agora, usando esses métodos de congruência, eu vou mostrar um exercício para vocês que a gente vai calcular o valor da variável baseando nisso. A gente tem dois triângulos aí. O triângulo ABE e o triângulo CDE. Primeira coisa, a gente precisa saber se eles são congruentes. De cara, a gente sabe que é, porque os três lados são iguais. Um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos. Assegurando que eles são congruentes, a gente pode causar a igualdade dos lados. No triângulo ABE, o lado de três tracinhos é 3x menos 1. No triângulo CDE, o lado de três tracinhos é o 20. Por isso que eu coloquei essa igualdade aqui. 3x menos 1 igual a 20. Isso foi só um estudo baseado em observação do triângulo. A mesma coisa acontece nessa igualdade aqui. Por que eu fiz ela? O lado de dois tracinhos no triângulo ABE mede 30. O lado de dois tracinhos no triângulo CDE mede 2x mais 8. Então, essas igualdades têm toda uma lógica e um raciocínio por trás. Gerando as equações, a gente já sabe resolver. A mesma coisa aqui para esses triângulos. Como que a gente sabe que eles são congruentes? O enunciado diz isso para a gente já. Mas caso não tenha dito, a gente teria que procurar algum daqueles nossos casos lá. Beleza? Como aí o enunciado já afirmou, não é importante procurar os casos. No triângulo de cima, a gente tem o lado de um tracinho medindo 2x mais 5. No triângulo de baixo, a gente tem o lado de um tracinho medindo 11, o que dá origem para a gente a essa igualdade aqui. No triângulo de cima, a gente tem o lado de dois tracinhos medindo 12. No triângulo de baixo, a gente tem o lado de dois tracinhos medindo 3y menos 6, o que dá origem para a gente a essa igualdade aqui. Resolvendo a equação, bem simples, descobrimos, calculamos o valor das variáveis. Essa foi a nossa matéria da aula de hoje. Tem que saber todos os casos de congruência para a gente conseguir resolver os nossos exercícios. Inclusive, tem uma lista de exercícios postada no Google Sala de Aula para vocês resolverem sobre a matéria dessa semana. Uma coisa muito importante, coloquem o nome nas atividades de vocês. Tem muitas contas que estão usando apelidos, tem muitas contas que estão em nome do pai ou da mãe do aluno. Eu preciso saber quem é o aluno para eu poder corrigir e lançar a nota. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, sintam-se livres para me procurar. Valeu!